Interessante, né, irmãos? O servir a Deus hoje em espírito e em verdade, como ele falou para aquela samaritana, eles acreditam que você está dentro do templo físico feito por mãos humanas, onde as escrituras diz que Deus não habita nesses locais. Deus habita dentro do ser humano, dentro de você, dentro de mim. Nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo desde que façamos a vontade de Deus. Não como diz a religião, não como diz os líderes religiosos que colocam julgos pesados nas pessoas e não mexe nem com o dedo, como aqueles fariseus hipócritas, como aqueles doutores hipócritas da lei que Jesus falou, vocês colocam julgos pesados onde vocês não mexem com o dedo sequer. Mas você vivendo uma vida com sinceridade, na simplicidade entre você e Deus, nós temos visto muitos irmãos pregando o evangelho com sinceridade, com simplicidade, dizendo que não precisa mais você ter medo, porque a liderança colocava o medo nas pessoas e ainda colocam, dizendo que você tem que frequentar o ambiente, tem que estar ali debaixo de ordem. É um Deus que, se você não fizer o que eles diz, ele vai te jogar no inferno, ele vai te castigar. Você tem que cumprir o que eles dizem, não o que Deus diz, mas o que os líderes dizem, o que eles querem colocar na cabeça das pessoas. Não é à toa que as pessoas, maioria, 70% que vão passar em especialista médico, são pessoas que se dizem ser evangélicas, são pessoas que se dizem ter um segmento religioso. Então, de tanto esses camaradas colocar coisas que não condiz com as escrituras, não condiz com os ensinamentos de Cristo. Quando você começa a ler os evangelhos, quando você começa a ler as cartas do apóstolo Paulo, você percebe que o que é dito dentro desses locais não condiz com os ensinamentos verdadeiros de Cristo. Principalmente as seitas religiosas, de onde eu participei de uma há mais de 10 anos e tenho conhecimento o estrago que essa seita faz na mente das pessoas. Eu, pela graça de Deus e a misericórdia, consegui enxergar no Evangelho que nós não precisamos estar debaixo de ordem desses líderes mentirosos, enganadores, manipuladores da palavra de Deus, né? Continuo fazendo a mesma coisa. Hoje você tem acesso às escrituras, você tem acesso a informações, o que você quiser pesquisar, o que você quiser tirar dúvida, se realmente é assim como eles estão falando, estão ensinando, tem muito meio de você averiguar. Hoje você pode tirar a dúvida que você tinha na mente, porque dentro desses templos religiosos, a maioria dessas seitas, quando você está com uma dúvida, quando você quer questionar, ele diz que não pode. A última palavra lá é a deles, é do fundador, é do líder, é do tal profeta deles, porque se você questionar, você pegou espíritos. Eles não admitem que você questione eles, porque eles é a palavra absoluta lá, não é Cristo, não é as escrituras. Para mim, a palavra absoluta é Jesus Cristo, é as escrituras, é os evangelhos, é os ensinamentos dos apóstolos, não homens falhos como eu. Só que essas pessoas não querem que você questione, porque eles estão pregando fora dos ensinamentos de Paulo,
fora dos ensinamentos de Cristo. Ó, onde eu estava, por exemplo, o apóstolo Paulo foi questionado em Bereia, por os crentes de Bereia. Ele falou que aqueles crentes de Bereia era mais nobre que os de Tessalônica, certo? Nesse lugar que eu passei uns 10 anos ou mais, infelizmente, mas graças a Deus fui liberto pela graça de Deus, enxerguei, fui atrás de verdades que está contida nas Escrituras. Não fui atrás de homens, não fiquei atrás de homens como eles querem que fique atrás deles. Eles falam assim: fique atrás do seu pastor. E tem gente com a mente tão cauterizada, meu Deus, no tempo que estamos vivendo hoje, que ainda acredita nisso. Gente, vocês estão com a palavra, vocês estão com as Escrituras. Abram as Escrituras, lê a palavra. Abra a internet, vão no Google aí, veja o significado de palavras que vocês não conhecem, que vocês não sabem. Não sejam enganados no tempo que estamos vivendo hoje. Não é para mais ninguém viver enganado, como nós vemos irmãos abençoados, irmãos inteligentíssimos, mas quando chega nessa parte que fala da palavra de Deus, que é para tocar na doutrina, eles têm medo, eles ficam com o que diz os dito pastor deles. Gente, abra a mente, abra o entendimento, faça como aqueles crentes de Bereia, faça como Jesus ensinou, faça como Paulo falou, ainda que desça um anjo fazendo maravilhas, se não pregar o evangelho que nós pregamos, seja amaldiçoado, seja anátema. Paulo falou, está lá em Gálatas, capítulo 1, você lê do versículo 6 ao 12, você vai ver Paulo falando, sustentando isso. Então, não, mas o camarada falou uma profecia, o camarada é profeta. Gente, para com isso. Para de ser enganado por esses homens que só gostam de grana, dízimo, dinheiro. Dízimo deles é dinheiro, é grana. Aonde nunca foi dinheiro. E outra coisa mais. Nunca vi falar na minha vida que o dízimo é do pastor. E nessa seita ele diz é do pastor. E vocês não abriram o olho ainda. Lê as escrituras. Vê o que era dízimo. Vê para quem que era dízimo. Nós não somos israelita, nós não somos judeu, nós não somos da tribo de Levi. E dízimo nunca foi dinheiro, é mentira. Falo com toda segurança. Dízimo nunca foi dinheiro. Lê as escrituras, vê se dízimo foi dinheiro alguma vez na vida. Então, gente, abra o olho, que esses camaradas querem mesmo é grana, é dinheiro. É o forte deles. Não sejam enganados, meus queridos. Eu sei que tem muitos irmãos abençoados, irmãos sinceros, que tem medo de abrir a internet, de ver outros irmãos que estão mostrando as mentiras que é contida aí dentro. Mas vão a fundo, não tenham medo. Não tenham medo de bater de frente com gente que prega contra as escrituras. Com camarada que prega heresias, mentirosas, enganadores, falsos mestres, como diz Paulo, como diz o Senhor lá em Mateus capítulo 24, falsos profetas, falsos mestres. Não tenham medo, nós estamos assegurados nas escrituras, nós estamos assegurados, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 e 22. Gente, não tenham medo de bater de frente com falsos ensinamentos, falsas profecias. Ezequiel capítulo 13, Jeremias capítulo 28, e a Bíblia está cheia. Não tenham medo de bater de frente com as falsas profecias, com as mentiras, com as enganações, com a manipulação. Abra o olho, sirva a Cristo, sirva a Jesus em espírito e em verdade, não a homem. Saia fora das ditas religião. Religiosidade não salva ninguém. Igreja
feita por mão humana não salva ninguém. Pastor não salva ninguém, nem a ele próprio. Esse título que eles se intitularam como pastor, entendeu? O único pastor que nós temos, verdadeiro, que deu a vida por cada um de nós, se chama Senhor Jesus Cristo, que morreu e está ressuscitado. Esse sim, esse eu creio, esse a minha vida eu dedico a ele. Mas há homens que enganam para ficar cada vez mais ricos. As ovelhas, como diz eles, que tratam as pessoas como ovelhas, os membros, vamos dizer assim, os membros, cada vez mais pobre, cada vez mais necessitado, cada vez mais precisando das coisas, e eles sacrificando, dizendo, traga o dízimo, a premissa é do Senhor. Não, a premissa que eles trazem é para eles, é deles, entendeu? Gente, abre o olho, o tempo que estamos vivendo não dá para ficar mais enganado, manipulado. A internet aí tá cheia mostrando a enganação na cara dura desses camaradas. A tecnologia se multiplicou, como falou Daniel, mas foi por bem, graças a Deus, que através da tecnologia nós desmascaramos os falsos, os mentirosos, os enganadores, manipuladores, através das escrituras. Algum ponto que nós tínhamos dúvida, nós busquemos, pesquisamos e fazemos isso diariamente. Meu irmão, minha irmã, busque servir a Deus. Estamos aqui nessa terra de passagem. Estamos aqui apenas de passagem. Mas sirva a Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitado, não a homens. Não agrade a homens. Não fique querendo agradar a homens, mas procure agradar ao Deus eterno, que tudo sabe, que tudo pode te dar. A coisa melhor que tem é você ser livre em Cristo. Você não ter essa preocupação se está fazendo certo, se está fazendo errado, se isso aqui. Quem vai te julgar é Deus, quem vai me julgar é Deus. Esses camaradas já fazem um pré-julgamento da tua vida. Você fala toda a sua vida para eles. Quem é esses camaradas? São seres humanos como nós. São pecadores. Sai dela, povo meu. Enquanto há tempo, sai dela. Eu sei que tem muitos. Eu sei que tem muitos irmãos que são abençoados, não lê a palavra, estão sendo enganados, tem medo até de assistir outro ensinamento, outro irmão que prega com sinceridade, porque eu sei como que funciona aí dentro. É blindado, é colocado medo para a pessoa não ver. Então eu conheço bem a estratégia, mas não tenho medo não. Pode ver outro pregador que você gosta, analise, põe ele à prova perante as escrituras, vê se passa pelo filtro dos ensinamentos apostólicos, pelos ensinamentos de Cristo, Jesus Cristo. Não tenham medo de bater de frente com falsos, com mentirosos, com enganadores, manipuladores. Essas pessoas estão deixando famílias doentes, estão colocando famílias contra famílias, né? Aí eles vão dizer, não, mas Jesus falou que aquele que não for digno de mim, aquele que não deixar pai, mãe, sogra e tal, eu já sei que eles vão dizer, é conversa furada, foi em outro contexto que Jesus falou isso. Não do jeito que as seitas estão fazendo, adoecendo crianças, adoecendo adolescentes. Põe à prova, meu irmão, põe à prova esses camaradas. Põe à prova as profecias que ele diz que tem aí dentro. Põe à prova, vê se cumpriu alguma, porque nós sabemos que nenhuma se cumpriu. Nenhuma. Põe à prova a manipulação, o plágio de Klaus Lark, o teólogo batista. Põe à prova, meu querido. Não fica aí quieto com medo não. Sirva a Cristo. Sirva a Cristo, não a homens. Que Deus continue iluminando, abençoando e ajudando cada um de nós nessa caminhada.
e que cada um tenha uma mente aberta, seja liberto para buscar a verdade nas Escrituras,